boa tarde a todos. Quero compartilhar com vocês alguns versículos que se encontram no livro de Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 15, que diz assim: Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, por teus servos. E José lhe disse: Não temeis, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Pois bem intentaste mal contra mim, porém Deus os tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesses versículos, o que muito me chamou aqui a atenção, né, foi a parte que fala sobre o perdão, né? A palavra de Deus diz que quando nós perdoamos, multidões de pecados são perdoados, né? Então vemos que José, ele era um homem, né, um homem ali de Deus, um jovem cristão. Todo mundo conhece a passagem de José, né? Todo mundo conhece ali a sua história, conhece um pouco ali da vida de José, né? Porque é muito citado, é muito falado nas igrejas, nas pregações, né? Uma passagem muito linda, por sinal. Mas o que me chamou muita atenção foi essa parte, né? Do perdão. Os irmãos de José, eles tinham inveja de José. Os irmãos de José, eles perseguiam José, né? Causaram todo aquele mal ali na vida desse jovem, desse homem de Deus, o vendendo ali como escravo, né? Mas ali como escravo ele sofreu demais, ele sofreu muito, né? Todo mundo sabe da história. E sabemos que ele foi tentado por várias vezes, né? Sofreu perseguição, a começar dentro da sua própria família, ali, do seu próprio seio familiar. E contudo, né, esse homem ele foi exaltado por Deus. Ele foi, eu creio que ele foi provado e aprovado, né, pelo Senhor Deus. Por quê? Porque Deus via nele um coração reto, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que procurava fazer o que era reto, né? Uma pessoa que tinha um coração perdoador. E muitas das vezes nós estamos assim no lugar de José, né? Sendo perseguidos por pessoas tanto estranhas, né? Se assim eu posso dizer, e por sua própria família, né? No caso ali dele. E ele era perseguido de uma tal forma, né? Que assim, eu creio também, né? Na minha percepção, que houve ali um mover de Deus, uma permissão de Deus, né? Porque quando você é verdadeiro, quando você pratica o bem, você é caluniado,
Você é perseguido porque pessoas se levantam contra a sua vida, pessoas têm inveja da sua vida, né? Porque você, assim, vamos colocar, não vou dizer só o cristão, mas principalmente o cristão, né? A pessoa, mesmo que não seja um cristão, mas seja uma pessoa de caráter, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que se desvia do mal, como era o caso de Jó, né? Como foi o caso de Jó, uma pessoa reta, sincera, né? E o inimigo, né? Ele procura ocasião, né? Ele procura ocasiões ali contra a sua vida, para querer te caluniar, para te perseguir, para querer te jogar no calabouço, para querer te jogar numa prisão, te abrir uma cova e te jogar dentro, né? E muitas das vezes nós estamos assim, nessa situação, onde nós somos perseguidos, né? E como eu falei, no caso de José, foi dentro da sua própria família que ele foi perseguido, né? Mas sabemos que ele sofreu tudo ali que tinha de sofrer, porque Deus tinha um plano na vida dele. E eu creio que quando nós somos escolhidos, que quando nós somos separados por Deus, né, Deus, ele age a nosso favor. Deus, ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. E na vida de José foi dessa forma. Deus tinha algo tremendo na vida de José. Deus, ele forjou o caráter de José. Deus, ele viu que José era um cara verdadeiro, era um homem verdadeiro. Então, quando os irmãos de José chegaram até José para levar o recado do pai, eles temeram chegar até José, porque pensou que José ia lhe retribuir com todo o mal que eles lhe fizeram. Mas quando uma pessoa tem Deus na sua vida, tem o seu coração limpo, a sua mente pura e limpa, ela não vai retribuir da mesma forma. E talvez, às vezes, o nosso erro seja esse, né? Retribuir da mesma forma. Mas a cada dia nós temos sido provados por Deus, e quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele te incomoda. Ele te incomoda para fazer o que é certo. E aí você vê a história que quando os irmãos de José chegaram até ele e lhe rogaram o perdão, José prontamente. E muitas das vezes tem pessoas que mesmo você pedindo perdão, ela não abre o seu coração, ela não te perdoa. Mas posso te dizer uma coisa, o problema é dessa pessoa. Deus só tem parte e compromisso com aqueles que têm parte com Ele, que têm compromisso com Ele. Então, se eu tenho compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso comigo. Ele vai me honrar. Ele vai te honrar. E com José foi assim. Por que ele honrou José? Por que ele levantou José? Por que José, de escravo, foi a governador? É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Quando nós nos achamos limpos diante de Deus, é assim que Ele vai fazer. Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. E todos aqueles que te caluniaram, que se levantaram contra a sua vida, que fizeram coisas horrendas contra você, e você conseguiu liberar o perdão, porque o perdão é uma decisão. O perdão não é um sentimento. Eu tenho que decidir se eu quero perdoar ou não, mesmo aqueles que me fizeram mal. Então não importa se eles temeram. Por que eles temeram? Porque José agora, né, era um homem, né, era um governador, era um homem que tinha poder e que podia ali massacrar cada um deles ali naquele momento. Mas José, jamais. Eu e você, jamais. Por quê? Porque o Espírito de Deus é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então aqueles que não conseguem perdoar, infelizmente, não tem parte com Deus. Porque a própria palavra vai dizer isso.
que se a gente perdoar os nossos irmãos, nós seremos perdoados, mas se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Fica a dica. Não sou eu quem estou dizendo, ó, é aqui que está escrito. Então, se eu tenho um coração perdoador, eu tenho facilidade para entrar no céu, diferente daqueles que não têm um coração perdoador, que tem a mente suja, que tem uma mente podre, que tem uma mente que só pensa maldade, que tem uma mente que pega no telefone nos dias de hoje para te massacrar, para inventar calúnia sobre a sua vida, para sentar na roda dos escarnecedores e falar mal de você, te perseguir. São pessoas que deixam o inimigo fazer da sua vida o que quiser e que permitem que outras pessoas te usam. Quando você empresta o seu ouvido, ou quando você leva, o ouvido de outras pessoas, calúnias, fofocas. E quando aquilo chega no ouvido daquela pessoa, aquela pessoa se entristece. Porque nós somos seres humanos. Mas Deus ele não está dormindo. Deus ele está lá dos altos do céu olhando para cada um de nós que está sendo injustiçado. Mas o bom de tudo é que José, quando foi injustiçado, quando foi perseguido pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos, ele decidiu perdoar. Ele decidiu ter um coração amável, não tem espaço para maldade, não tem espaço para praticar a maldade. E Deus está procurando essas pessoas, esses verdadeiros adoradores. Não importa o que vão falar de você, não importa quanta perseguição você sofra, Deus está forjando o seu caráter. Às vezes a gente pede a Deus paciência, pede a Deus um coração perdoador para lidar com certas pessoas. E muitas das vezes Deus coloca numa situação, porque quando a gente pede isso a Deus, Deus vai te provar. Deus vai me provar. Então, às vezes, Ele permite pessoas se levantarem contra nossas vidas, sabe por causa de quê? Porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu e o meu coração. E Ele sabe que isso aqui, só tem espaço o habitar dele. E quando você libera o perdão, você só recebe coisas boas da parte de Deus. Tanto na sua vida espiritual, como na tua vida física, na sua carne, na sua própria carne. Então Deus, Ele gosta de pessoas que têm facilidade para perdoar. Não esquenta com aqueles que querem ver a tua queda, que querem ver o teu mal, que fazem montinho contra a tua vida, que se ajuntam escondido de você para tramarem contra você, contra a sua vida, para conspirarem contra você. Há um Deus no céu que está vendo tudo, todo o teu sofrimento. Há um Deus no céu que está vendo e que não está dormindo. Ele está anotando tudo. E mesmo que essas pessoas venham se arrepender, elas vão pagar o preço. Porque está se levantando contra um homem, contra uma mulher de Deus. Então não se preocupe com as pedras, com as pedradas, com as fofocas, com as calúnias, com o disse-me-disse. Não se preocupa. Deixa te jogarem na prisão. Deixa te jogarem no buraco. Deixa te venderem como escravo. Deixa. Ora. Vai pro joelho.
Pede a Deus pela libertação dessas vidas, porque estão presas na mão de Satanás, ainda não tiveram conhecimento de Deus na sua vida, não tiveram um encontro com Deus. Então entrega na mão de Deus, deixa essas pessoas agirem pelas suas costas, porque você não está vendo. Mas o Deus que eu sirvo, ele é o Deus que vê tudo no oculto. E que no momento certo ele te revela. Ele te mostra, ele tira a máscara. Sabe por quê? Porque você perdoa, porque você é uma pessoa boa. Porque no teu coração só tem espaço para coisas boas. Você não perde seu tempo perdoando. Você não perde seu tempo tendo amor. Você não perde seu tempo fazendo aquilo que é certo. Então que nós possamos deixar a maldade. Que nós possamos olhar para Jesus. Ele nos ensina a ser amor, a ter amor. Ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a amar aqueles que nos perseguem. Ele só não te obriga a caminhar junto. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele diz na própria palavra para se afastar. Não fala para deixar de amar. Você vai continuar amando. Em Cristo Jesus. Mas você não pode andar lado a lado com uma pessoa intrigueira, uma pessoa que você sabe que se você continuar ali junto, você só vai ter problemas. E isso pode afetar a sua vida espiritual. Porque a palavra de Deus diz que a carne, ela é fraca. Mas o espírito está pronto. Você tem um espírito de Deus dentro de você, na sua vida, te consolando, te ensinando aquilo que é certo, te apontando o caminho correto. E o caminho correto é esse, é o perdão. José poderia, quando os irmãos se apresentaram diante dele, enfim, ele agora é um governador. Ele tem a faca e o queijo na mão para se vingar dos seus irmãos. Chegou o seu momento. Mas quando chegou o seu momento, ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu olhar com compaixão, porque essas pessoas são dignas de pena, são dignas de misericórdia, são dignas de encontrar o mesmo Deus que você encontrou um dia. Porque um dia você também não tinha esse coração perdoador, e nem eu. Mas Cristo, quando você tem um encontro com Ele, Cristo ele te ensina. Ele te leva para caminhos maravilhosos que vão te levar para o céu. Então, deixa Deus forjar o seu caráter. Não bata aí no seu peito, eu não perdoo. Problema seu se você não perdoa. Problema seu. Sabe por causa de quê? Porque só vai para o céu quem libera perdão. Tem pessoas que são assim. Mas a Bíblia fala que a gente deve pedir perdão não somente quando é eu que causo mal para a pessoa, mas se a pessoa me fizer o mal, eu também posso chegar até a pessoa e pedir perdão pelo mal que ela me causou. Isso é ser superior. Isso é ser além. É estar além, é estar acima, é estar em outro patamar de vida espiritual com Deus. Então abra a sua visão, abra o seu coração. Eu prefiro acreditar que não existe ser humano tão ruim, 100%. Eu prefiro acreditar. Mas também se tiver, não sou eu que vou dar conta a Deus. A Bíblia fala que cada um dará conta das suas obras, seja ela mal ou boa. Mas para mim entrar no céu, eu preciso ser uma pessoa boa, uma pessoa de caráter. Uma pessoa que se desvia do mal, que não tem prazer em prejudicar as outras. Que não tem prazer em ficar falando da vida dos outros. Se desvia desse mal, não permita. Deus tem coisas melhores para você. O
tempo que nós perdemos com picuinha, com coisas, disses-me-disses, a gente, ó, vem para a Bíblia, ó. Entendeu? Falar com Deus, conversar com Deus. Saber o que Ele quer para mim. Ele me ensina a fugir dessas coisas. Pessoas ruins, elas te levam para outro caminho. E você se deixa ser levado. Ou muitas das vezes você que leva outras pessoas para caminhos ruins. Com suas intrigas. Se liberta. Se liberta. A palavra de Deus diz que se verdadeiramente o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, te libertar, verdadeiramente você será livre. Então sai disso. Sai desse carrego. Porque os irmãos de José, por muitos e muitos anos, carregaram aqui nas suas costas culpa do que eles fizeram com seu irmão. E temeram, quando souberam que o seu irmão era governador, que agora ele estava num patamar elevado e que podia ali fazer com eles o que quisessem de maldade, porque quando a pessoa ela pratica o mal contra a sua vida, ela tem receio de chegar até você, de se aproximar de você. Mas por quê? Por causa da sua vergonha, por causa do teu próprio mal. Mas a boa notícia é que se você chegar até a pessoa e pedir perdão, isso não é vergonhoso, isso é libertador. A boa notícia é que Deus vai te olhar com outro olhar a partir desse momento. E Ele vai perdoar os seus pecados, assim como perdoou o meu e assim como perdoou o seu. Então seja uma pessoa boa, de coração bom, de mente boa. Fecha a sua boca, não empresta os seus lábios e nem os seus ouvidos para pessoas que têm aparência de pessoas boas, mas que na verdade não são. São lobos escondidos atrás de uma capa, atrás de uma lã, atrás de uma veste, atrás de uma boa palavra. Tem muita gente, infelizmente, assim. Mas corra disso. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que esse tempo que você perde aí com isso. Então que Deus possa abençoar a tua vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É tão bom quando a gente vive em paz com Deus, sem culpa de nada, é maravilhoso. Que o Senhor Jesus Ele possa verdadeiramente te libertar e que você possa ter um coração perdoador. A palavra de Deus fala também de um homem que foi levado até um rei porque devia. E ele foi perdoado pelo rei das suas dívidas. Mas quando chegou, Deus perdoou esse homem. E quando chegou, e ele foi solto, foi liberto. E no meio do caminho ele encontrou com uma pessoa que devia para ele. E ele não teve a mesma compaixão com a qual a Deus tinha acabado de ter por ele, né? Porque o rei ali simboliza Deus. E é assim muitas das vezes. E o que ele fez? Ele espancou. Ele não perdoou. Coração ruim, coração de pedra. E aí o que o rei fez? Chegou de novo ao conhecimento do rei. O rei mandou chamar ele e lançou-lhe numa prisão. Teve um final triste. Muito triste. Por causa de quê? Porque gosta de ser perdoado, mas não gosta de perdoar. Então não bata no seu coração, não fica feliz dizendo, eu não perdoo, vou perdoar nada. Novamente eu falo, o problema é teu e não meu, nem de ninguém. O problema é teu com Deus, porque é Ele quem vai te dar a recompensa. Às vezes a pessoa tem uma vida toda amarrada, sabe? Em vários sentidos, emocional, física, econômica, e não sabe por quê. Porque não libera perdão, porque não faz o que é correto. Mas eu te convido nesta tarde
a ter caráter, a ter um coração igualzinho o coração de José. A história de José é linda, não é? Mas não é só para ser falada, não. É para ser cumprida. É para fazer valer na nossa vida. É para a gente pegar o exemplo dele e fazer valer em nossas vidas. Nós temos que ser imitadores de coisas boas, imitadores de Deus. Amém? Então peça a Deus aí para limpar esse coração que está sujo, essa mente aí que está suja. Peça a Deus para te transformar, para te fazer um vaso novo. Pede a Ele para te fazer descer a casa do oleiro e ir lá quebrar esse vaso aí, sabe? E quando você sair de lá, sair moldada, um novo vaso nas mãos do oleiro. Para você ser colocado, sabe, em cima de uma estante. Aquele vaso lindo, sabe, vistoso. Onde todos apreciam aquelas belas flores ali dentro. Essas flores simbolizam as coisas boas que está dentro de você, que está dentro do vaso. Então deixe Deus agir na sua vida, em nome de Jesus. Tenha um coração libertador, porque a falta de perdão causa doença. A mágoa causa doença. Não bata no teu peito dizendo: eu vou perdoar para quê? Eu vou perdoar, não quero saber de fulano, quero saber. O problema é seu, vou bater na mesma tecla. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Tenha uma boa tarde. Fique com essas palavras e que o Senhor Jesus possa limpar as suas veredas em nome de Jesus.